Imagine um homem que por toda a sua vida nunca viu a luz do sol, nunca experimentou a beleza de um rosto sorrindo ou de um amanhecer radiante. Ele viveu sua existência nas sombras da escuridão, sem nunca ter conhecido o que significa ver. Agora, imagine que em um único instante, esse homem é curado de uma cegueira de nascença. Ele começa a ver pela primeira vez. O que é isso, senão o maior milagre de todos? Mas esse não é apenas um milagre de cura física. Esse é um milagre que revela a profunda transformação espiritual que Jesus oferece a todos nós. Neste vídeo, vamos explorar o maior milagre de Jesus, aquele que trouxe luz não apenas aos olhos de um homem, mas a todos que estavam ao seu redor, e até a nós, 2000 anos depois. Como esse ato simples e poderoso de Jesus pode impactar a sua vida hoje? Prepare-se para descobrir. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar aprendendo mais sobre esses poderosos ensinamentos. Quando pensamos em milagres, muitas vezes nos lembramos das grandes transformações que Jesus realizou. A história de um cego de nascença curado por Jesus é um exemplo marcante de como ele trouxe mais do que simplesmente cura física, mas também revelações profundas sobre a fé e a redenção. Imagine por um momento o que é viver uma vida inteira sem enxergar. A cegueira, neste contexto, não é apenas um estado físico, mas também espiritual. E, no entanto, quando o milagre acontece, a mudança não se dá apenas na visão do homem, mas também na visão de todos ao redor, que passam a perceber algo muito maior do que o simples restabelecimento da saúde. É aqui que entra a profundidade do ensinamento de Jesus. Ele não estava apenas curando um corpo, mas também revelando a verdadeira visão espiritual. Nesse momento da história bíblica, Jesus escolhe um cego de nascença como protagonista. Algo que parecia impossível aos olhos humanos, mas para o Mestre, uma oportunidade para demonstrar o poder divino de maneira prática e visível. As palavras de Jesus nesse episódio, que envolvem tocar a lama, ungí-la nos olhos do cego e mandá-lo se lavar no tanque de Siloé, trazem à tona não apenas um milagre, mas uma lição de obediência e fé. O que Jesus nos ensina aqui é algo mais profundo. Muitas vezes, precisamos dar um passo de fé, seguindo as instruções de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente o que está acontecendo. Aqueles ao redor do cego ficaram surpresos e até mesmo desconfiados, afinal, ele era um homem conhecido como cego. Alguns até questionaram se ele realmente estava curado ou se era apenas uma ilusão. No entanto, o cego, agora enxergando pela primeira vez, não podia esconder a transformação. Ele tinha uma nova visão, não apenas física, mas também espiritual. Esse é o ponto central do milagre. O que Jesus realmente fez foi abrir os olhos não só do cego, mas também dos que estavam ao redor. Ele fez com que todos vissem algo além do óbvio, além do material, e vissem a intervenção divina de maneira clara e inegável. E o que isso significa para nós? O milagre de Jesus foi mais do que apenas um ato de cura física. Foi uma revelação do poder de Deus para transformar vidas de maneira total e completa. A história desse cego, que antes vivia na escuridão, é um reflexo de nossa jornada espiritual. Quantos de nós andamos pela vida sem a verdadeira visão, sem enxergar o propósito maior e a luz divina que Jesus traz? O que ele fez por esse homem, ele pode fazer por cada um de nós. Esse milagre é um lembrete poderoso de que a cura, tanto física quanto espiritual, está ao nosso alcance, desde que tenhamos fé e confiança em suas instruções. Esse milagre, que aparentemente foi realizado para curar um simples cego, é, na verdade, uma das maiores lições sobre fé e obediência na Bíblia. Jesus, ao curar o cego, também estava curando todos nós, oferecendo-nos a oportunidade de ver o mundo com outros olhos, com os olhos da fé. Mas o que aconteceu depois que o cego começou a enxergar?
qual foi a reação das pessoas ao seu redor? Isso nos leva ao próximo ponto de nossa reflexão, onde vamos explorar como a fé e a obediência desempenham um papel crucial no milagre de Jesus. A reação das pessoas ao redor do cego curado revela muito sobre a natureza humana e a dificuldade de aceitar o divino quando ele aparece diante de nós. Imagine que você viveu toda a sua vida conhecendo alguém como cego. Todos os dias, esse homem esteve entre vocês e sua cegueira era uma parte natural da vida, um fardo visível que todos reconheciam. Mas de repente, esse homem aparece com algo que parecia impossível. Ele está vendo. Ele tem a visão restaurada. Isso não é apenas um choque para ele, mas também para todos que o conheciam. O que aconteceu? Como isso foi possível? Para muitos, a primeira reação foi de incredulidade. Não pode ser ele, pensaram. Ele era o cego, como agora está vendo. A Bíblia nos conta que muitos ficaram surpresos, questionando se realmente era o mesmo homem que antes não podia ver. Alguns até chegaram a duvidar do milagre, sugerindo que o cego poderia ser apenas alguém parecido. Esse questionamento revela a resistência humana em aceitar que o extraordinário pode realmente acontecer. Mesmo quando testemunhamos algo que desafia as leis naturais, nossa primeira reação pode ser o ceticismo. Isso não é diferente de muitas situações em nossa vida cotidiana, onde somos confrontados com algo que não conseguimos entender à primeira vista. Em vez de acreditar, preferimos explicar, racionalizar e até duvidar. E assim como aquelas pessoas no momento do milagre, nós também somos desafiados a acreditar, a confiar, sem ver todas as evidências. Mas o cego, agora com os olhos abertos, não cedeu à dúvida. Ele respondeu com clareza, afirmando com firmeza que foi Jesus quem o curou. Ele sabia o que tinha acontecido com ele. Ele sabia quem era o responsável por sua transformação. Sua experiência não dependia da opinião das outras pessoas, mas do que ele vivenciou diretamente. Ele havia experimentado algo tão poderoso e real que não precisava mais das confirmações externas. O que isso nos ensina? Às vezes, a verdadeira fé vem da nossa experiência pessoal com Deus, algo que transcende as dúvidas e os julgamentos dos outros. E como o cego, precisamos ter coragem de compartilhar nossa transformação, mesmo diante da incredulidade dos outros. O milagre de Jesus trouxe à tona também uma grande divisão entre aqueles que acreditavam e os que não acreditavam. Os fariseus, ao ouvirem sobre o milagre, ficaram incomodados. Para eles, a cura no sábado, um dia considerado sagrado de descanso, era um problema, pois violava sua interpretação rígida da lei. Em vez de se alegrar com o milagre e com a mudança na vida daquele homem, eles se focaram nas regras. Esse contraste entre o milagre de Jesus e a resistência dos líderes religiosos nos ensina algo profundo. A rigidez das regras pode muitas vezes obscurecer a visão da verdadeira transformação que Deus está realizando ao nosso redor. A mensagem de Jesus ao curar o cego era clara. Deus não está limitado por normas humanas. Ele está sempre operando além daquilo que conseguimos controlar ou entender. E o que isso tem a ver conosco? Quantas vezes em nossas vidas estamos tão focados nas regras, nos protocolos e nas expectativas sociais que não conseguimos perceber o milagre acontecendo diante de nossos olhos? O milagre de Jesus desafia essa visão limitada. Ele nos convida a olhar além das normas e a enxergar a mão de Deus operando de maneiras inesperadas. O cego, que foi curado por um simples ato de obediência, nos lembra que a fé não depende de como as coisas deveriam ser, mas de como Deus decide agir. À medida que a história continua, vemos que a transformação do cego não era apenas física, mas profunda e espiritual.
Como ele lidou com a incredulidade das pessoas ao seu redor e o que isso significava para ele. Essa reação das pessoas é um convite para refletirmos sobre a nossa própria fé e sobre como lidamos com as mudanças que Deus traz em nossas vidas. E ao fazermos isso, a jornada desse cego nos leva a um ponto crucial, a transformação completa. Mas como isso aconteceu e qual foi o resultado final dessa cura tão impactante? Vamos entender agora no próximo ponto. Quando o cego finalmente abriu os olhos e passou a enxergar o mundo, ele não estava apenas experimentando um milagre físico, mas uma verdadeira transformação espiritual. O que Jesus fez não foi simplesmente devolver-lhe a visão, mas também abrir seus olhos espirituais para a verdade divina. Pense por um momento, viver uma vida inteira na escuridão e, de repente, ser introduzido à luz. A cura foi um ato de misericórdia, mas também uma demonstração de autoridade divina. Jesus, ao curá-lo, não estava apenas desafiando as leis da natureza, mas oferecendo ao homem a chance de ver com os olhos da alma. Esse ensinamento vai muito além do físico. É sobre enxergar a verdade espiritual que está além daquilo que é visível aos nossos olhos humanos. A visão restaurada desse homem foi um símbolo claro de como todos nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos de uma transformação espiritual. Muitos de nós vivemos como o cego antes de sua cura, andando pela vida sem compreender a profundidade daquilo que realmente importa. Somos cegos espiritualmente, e só quando temos uma experiência pessoal com Deus, como o cego de nascença, é que começamos a ver a vida de uma maneira totalmente nova. Jesus, com sua autoridade divina, foi capaz de abrir os olhos do cego para uma nova realidade. Ele não apenas viu fisicamente, mas começou a compreender as verdades do reino de Deus. O ensinamento aqui é profundo. A cura do cego é uma metáfora da forma como devemos buscar a verdade espiritual em nossa vida. Deus, através de Jesus, não nos oferece uma cura apenas para nossos problemas temporais, mas para nossas limitações espirituais. Assim como o cego foi curado e teve seus olhos abertos para uma nova vida, nós também somos chamados a abrir os olhos para a grandeza de Deus e o propósito dele em nossas vidas. O milagre vai muito além de algo que aconteceu no passado. Ele está ativo hoje, oferecendo a cada um de nós a chance de sermos curados espiritualmente e vivermos com uma nova perspectiva. É interessante notar que a cura física do cego só foi completa quando ele obedeceu às instruções de Jesus, indo até o tanque de Siloé para se lavar. Esse ato de obediência é fundamental para entender o poder da transformação. Ele não questionou, não duvidou. Ele simplesmente obedeceu. Essa é uma lição importante para todos nós. Às vezes, a transformação em nossa vida depende de nossa disposição em seguir as orientações de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. A obediência a Deus, sem questionamentos, é muitas vezes o primeiro passo para experimentarmos a verdadeira cura e renovação em nossas vidas. Agora, imagine se o cego tivesse se recusado a seguir as instruções de Jesus. Ele teria sido curado? Ele teria experimentado a transformação completa que Jesus queria proporcionar? Claro que não. O que Jesus nos ensina aqui é que, para que possamos alcançar a verdadeira transformação espiritual, devemos ter a fé de seguir a Deus, mesmo quando não vemos o caminho completo. A cura espiritual exige essa confiança em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Esse é um dos ensinamentos mais poderosos dessa história. Para que possamos ver claramente, precisamos seguir as instruções de Deus sem hesitar. O cego, depois de ser curado, não era mais o mesmo. Ele passou de alguém que vivia na escuridão
para alguém que experimentava a luz de Deus de uma forma que não poderia mais ser ignorada. Essa transformação, tanto espiritual quanto física, é o convite de Jesus para todos nós. Quando nos permitimos ser curados e obedecemos às orientações divinas, nossas vidas se tornam um reflexo da glória de Deus e a transformação é visível, assim como a cura do cego. Mas o que aconteceu depois dessa transformação? Como ele lidou com os desafios que surgiram? Isso nos leva ao próximo ponto de nossa história, onde vamos ver como essa cura impactou sua jornada de fé. Após o milagre, o cego curado começou uma nova jornada, não apenas de reencontro com a luz física, mas também de descoberta e fortalecimento de sua fé. A partir daquele momento, ele não apenas passava a ver com os olhos físicos, mas também passava a enxergar com os olhos da fé. Porém, essa jornada não seria simples. Como qualquer transformação verdadeira, a caminhada do cego após a cura envolveu desafios. A aceitação de sua mudança por parte da comunidade foi um dos primeiros obstáculos que ele precisou enfrentar. As pessoas ao seu redor, como já vimos, estavam céticas. Muitos duvidaram que ele fosse o verdadeiro cego, e outros não conseguiam entender como algo tão grandioso poderia ocorrer num simples ato de fé. Essa rejeição foi uma prova de fogo para o cego, mas ele permaneceu firme. Ele sabia o que havia acontecido com ele. Ele sabia que sua cura não foi um truque, mas um milagre real, realizado por Jesus. E como qualquer um que experimenta um milagre genuíno, o cego teve que tomar uma posição. A fé verdadeira muitas vezes exige coragem para se levantar e dizer: eu sei o que vi, sei o que experimentei. Ele não podia permitir que a dúvida dos outros o fizesse duvidar de sua própria experiência com Deus. Da mesma forma, muitos de nós, quando enfrentamos desafios ou quando nossa fé é questionada, precisamos lembrar das nossas próprias experiências com Deus, das vezes em que Ele foi fiel em nossas vidas, mesmo quando os outros não entendem. O cego, agora restaurado, também teve que lidar com a hostilidade dos líderes religiosos, que viam o milagre de Jesus como uma ameaça à sua autoridade. Eles questionaram a autenticidade do milagre e até pressionaram o cego para que ele negasse Jesus. Mas o cego, com sabedoria e coragem, não cedeu à pressão. Ele respondeu com uma clareza impressionante: se ele, Jesus, é pecador, não sei. Eu uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele não entrou em discussões filosóficas ou teológicas complicadas. Ele se apegou àquilo que sabia com certeza. Ele havia sido curado. Às vezes, em nossa própria jornada de fé, a resposta mais simples é a mais poderosa. Não precisamos de explicações complicadas. Precisamos apenas testemunhar o que Deus fez por nós. Essa jornada de fé também envolveu o entendimento de que, muitas vezes, as bênçãos de Deus podem vir com desafios inesperados. O cego curado não teve uma vida fácil após sua cura. Ele não foi imediatamente aceito e compreendido. Pelo contrário, ele se viu em meio a um conflito, sendo pressionado a negar a verdade que ele sabia ser real. Isso é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quando Deus nos abençoa, muitas vezes as bênçãos vêm acompanhadas de resistência, críticas e até oposição. Mas a jornada de fé exige que continuemos avançando, mesmo quando as dificuldades surgem. A fé verdadeira não é apenas sobre os momentos de vitória, mas também sobre a perseverança nos momentos desafiadores. O testemunho do cego é um exemplo de fé pura e inabalável. Ele nos ensina que, mesmo quando os outros não entendem ou até questionam a mudança em nossa vida, devemos permanecer firmes no que sabemos ser a verdade. A experiência pessoal com Deus é algo que ninguém pode tirar de nós. Ele também nos ensina que, por mais difíceis que as provas possam ser, elas são oportunidades para fortalecer nossa fé.
Ao seguir em frente com coragem, o cego não apenas testemunhou a transformação em sua vida, mas se tornou um exemplo vivo do poder de Deus para todos ao seu redor. Mas o que isso nos diz sobre a nossa própria jornada de fé? Como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas? A história do cego nos convida a refletir sobre como nossa fé se sustenta diante das adversidades e nos leva a uma pergunta importante: até onde estamos dispostos a ir para testemunhar o que Deus fez por nós? O milagre de Jesus, ao curar o cego de nascença, é muito mais do que um simples ato de restauração da visão física. Ele simboliza a oportunidade de uma transformação espiritual completa. Jesus nos ensina que, assim como o cego precisou seguir as instruções de Deus para enxergar, nós também devemos seguir sua orientação para encontrarmos a verdadeira luz. A fé, muitas vezes, exige coragem para acreditar no impossível, e isso nos leva a um novo entendimento, não apenas de quem somos, mas de quem Deus deseja que sejamos. Assim como o cego não teve medo de declarar sua cura, mesmo diante da dúvida e da rejeição, nós também somos chamados a testemunhar as mudanças que Deus realiza em nossas vidas. Pode ser difícil, pode haver resistência, mas a experiência com Deus é algo que ninguém pode tirar de nós. À medida que vivemos nossa jornada de fé, precisamos lembrar de que a verdadeira visão, aquela que vai além do físico, é alcançada quando nos entregamos completamente à vontade divina, confiando que Ele tem o melhor para nós. E agora, o que você vai fazer com esse ensinamento? Você está pronto para permitir que a transformação de Jesus aconteça em sua vida? Como você pode aplicar esse milagre em seu cotidiano? Compartilhe suas reflexões nos comentários e, se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos continuar aprendendo e experimentando as maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.